E verso de número 3 ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Eu aprendo aqui, queridos irmãos, que a oração, ela sempre foi e sempre será a chave da minha vitória e a chave da tua vitória. Portanto, aquele que bate na porta, a porta se abre. Todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra algo da parte de Deus. Eu quero ser profeta para a tua vida, dizer que a porta que você está batendo, ela vai se abrir. Todo aquele que entrou aqui pedindo, vai receber algo da parte de Deus. E todo aquele que entrou aqui buscando, vai encontrar certamente algo da presença de Deus. Queridos irmãos, sabe o que eu glorifico e exalto a Deus? É que eu perguntei a Deus por que no capítulo de número 4, verso de número 29, verso de número 30, Pedro fizeram esta oração, pedindo mais ousadia ainda, pastor Edson, para fazerem a obra do Senhor, a obra da evangelização, pedindo que os sinais viessem acompanhar esta igreja. Tudo está exposto, queridos irmãos, no capítulo de número 4, pois no capítulo de número 4 nós vamos ver Pedro e João sendo presos pelos oficiais do Sinédrio, que naquela época tentavam paralisar, tentavam barrar todos aqueles que professassem o nome do Senhor Jesus, porque eles, para os oficiais do Sinédrio, para eles, aqueles que professassem o nome do Senhor Jesus, era como se estivesse anunciando uma nova seita, ou uma seita daqueles que seguiam a Jesus naquela época. Então, muito mais ainda, os sinais acompanhariam essa igreja, e nós já vamos chegar nisso. No capítulo de número 4, queridos irmãos, depois de serem açoitados, a ordem é que Pedro e João parem de anunciar este Jesus a qual eles estavam anunciando. Meus irmãos, não tem como parar de anunciar esse Jesus. Sabe por quê? Porque já só sabe o preço da liberdade quem já foi preso um dia, quem já foi preso um dia por este pecado. É a gaiola que Satanás a muitos coloca, depois de livre, não quer mais parar de anunciar esse Jesus. Então a história diz que Pedro disse: não podemos parar de anunciar este Jesus. Por que eles foram presos no capítulo de número 4? A resposta vem no capítulo de número 3, pois a Bíblia diz que no capítulo de número 3 era a hora nona, quando todos os dias ponhavam a porta um homem que há mais de 38 anos ele era posto naquela porta. Ele era conhecido como Coxo, não pelo seu nome, mas ele era conhecido como Coxo da Porta Formosa, o homem que pedia esmola. Justamente, queridos irmãos, era o período da oração, a hora nona, ou 3 horas da tarde, como muitos conhecem, que esse homem era colocado na porta. Ele não ia no horário da manhã, quando era 9 horas da manhã. Ele não ia no horário da sexta hora, quando era o horário do meio-dia. Ele ia ao horário das 3 horas, ou a hora nona, porque ali se concentrava o maior número de judeus que iam orar naquela época. Esta Porta Formosa era também conhecida como a Porta de Nicanor. A história conta que todos os dias a família deste homem colocava este homem para pedir esmola, mas a vida deste homem, ela vai mudar, porque lá vem Pedro e João, e não é um simples Pedro e um simples João, não, eram aqueles que o Espírito Santo havia se entrelaçado na história deles, eram aqueles, minha pastora, que o Espírito Santo havia entrado na história deles. Quando o pastor Jonatas, eu louvei o nome do Senhor, quando o pastor Edson, no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, ele falou acerca de um cumprimento de uma promessa. Que promessa é esta? Promessa é essa, queridos irmãos, que o profeta Joel havia profetizado no capítulo de número 2 e no verso de número 28, dizendo nesta promessa que Deus mandara ele falar que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas para que isso acontecesse, o Filho tinha que ser glorificado na presença do Pai. Entenda algo aqui: o Antigo Testamento era tempo de Deus agir, levantando os seus profetas, manifestando-se a favor da sua igreja. Agora o Antigo Testamento se passa, chega a dispensação da nova aliança. Na nova aliança quem vem é o próprio Jesus, o Messias, aquele que veio para cumprir o que os profetas falaram por intermédio, ou emprestar o seu ouvido para falar aquilo que
Deus estava falando. Tempo do Messias agir. Uma certa feita, ele reúne os seus discípulos, e uma certa feita ele diz: quem tem sede de mim, vem e beba. Sabe o que Jesus está dizendo? Que ele, queridos irmãos, é aquele que crê nele, aquele que crê nas suas palavras. Rios de água viva fluiriam do interior daquele que cresce. Quando ele está falando disso, ele está falando acerca do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não poderia vir à terra sem ser que o Pai fosse a destra de Deus, que o Filho que fosse a destra de Deus, e glorificado na presença dos anjos, aonde os anjos diziam: Santo, Santo é aquele que venceu e está vivo. Assim o Espírito Santo poderia vir. Então, em Atos dos Apóstolos, é um cumprimento de uma promessa. Que promessa? A promessa que Joel falou, a promessa que o próprio Jesus ele falou em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e verso de número 8. Aí não é o Joel que está falando, é o próprio Jesus. Antes de ascender ao céu, pastor Edson, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, fala-nos acerca disso. No capítulo de número 1, Lucas ele enfatiza dizendo: eu fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca das coisas que Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido no céu. Este dia que ele foi recebido no céu é o momento em que ele vai ascender. Antes dele ascender, a história conta que está descendo uma nuvem. Essa nuvem não é uma simples nuvem que aparece no céu de Itaguaí, no Rio de Janeiro, não. Essa nuvem aqui, meus irmãos, é a cavode de Deus, é a glória de Deus. A mesma nuvem que entrou no templo de Salomão, é a mesma nuvem da glória de Deus que vai entrar dentro dessa casa. E hoje nós vamos sair daqui cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Quantos acreditam nisso? Já levanta a sua mão. E agora, Deus, agora, queridos irmãos, sabe que glorifica e exalta a Deus? É que Jesus, pastor Edson, antes dele ascender, ele fala para uma multidão de pessoas, ele fala para uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunha, Lucas não falou acerca dela, Pedro, o pastor da igreja, não falou acerca dela, mas Paulo, aquele que era perseguidor da igreja, ele vai falar em 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 3, que essa nuvem de testemunha era uma nuvem de 500 pessoas que estavam vendo o momento que Jesus vai ascender ao céu. Então no versículo de número 8, Jesus ele olha para a igreja e diz assim: recebereis virtudes do Espírito Santo, em que há de vir sobre vós, para que me sejam testemunha, tanto em Jerusalém como Samaria, e até os confins da terra. Judeia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que falando isto, o meu Jesus e o teu Jesus, ele ascendeu ao céu, e agora o Espírito Santo ele viria. A história conta, pastor Edson, que nós vamos ver aqui aqueles que verdadeiramente acreditam na promessa de Deus e aqueles que não acreditam na promessa de Deus. 380 pessoas vão desistir e somente 120 vão ficar sentados dentro do templo orando e buscando, porque vai passar um período de 10 dias até que Atos dos Apóstolos capítulo de número 2 venha a se cumprir. Então, queridos irmãos, vai passando o primeiro dia, a igreja está orando, vai passando o segundo dia, a igreja está acreditando, vai passando o terceiro dia, a igreja com mais fé ora, mas sempre terá os opositores, aqueles que desistem da promessa, aqueles que desistem do sonho, aqueles que desistem do projeto. Quanta gente, queridos irmãos, iniciou o ano de 2015 aqui nesta igreja, ou quanta gente, queridos irmãos, iniciou o projeto de família, o projeto do ano, mas infelizmente é muita gente que vai desistir na metade do caminho ou já desistiu. Por que o Senhor está falando isso? Porque a igreja ela se divide aqui. Se divide no que, pastor? Naqueles que são filhos e quem é admirador. Por que se divide entre filhos e admiradores? Eu vou te explicar por quê. Porque os admiradores, eles só acreditam quando a promessa se cumpre. Os admiradores, eles só acreditam quando o projeto ainda está na planta. Os admiradores, eles só acreditam quando a coisa já aconteceu. Mas agora, pegar a ferramenta que constrói o sonho, que constrói o projeto, são poucos que acreditam. Quem é que acredita? São somente 120, pois 380 desistiram
desistiram, não. Esse negócio de ter que orar para acontecer não é comigo. Eles foram desistindo, mas 120, eles colocaram-se, sentados-se nas cadeiras e disseram: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Por que disseram isso, queridos irmãos? Eu vou te dizer por que disseram isso. Quando a Bíblia diz que eles estavam assentados, não é porque estavam desistindo, não é porque eram vagabundos, não. É porque sabiam quem havia prometido. E quem prometeu não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa do que disse. Quem prometeu é fiel para cumprir o que prometeu para a tua vida. Quem prometeu vai cumprir. Passe o que passar, passa-se o céu e a terra, mas a palavra do meu Deus ela não passa. O que o Senhor está dizendo com isso? Que vale a pena esperar a promessa de Deus, porque é de repente que Deus começa a agir. Pastor, mas a história está complicada, eu estou no vento, eu estou no deserto, parece que Deus não me ouve. É assim mesmo, meus irmãos. Tem hora que Deus complica, 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 e em questão de segundos descomplica tudo, pastor Edson, e não tem que dar explicação para ninguém, porque Ele é Deus, e operando Deus, quem é que vai impedir? Ninguém consegue impedir o agir do nosso Deus. Meus irmãos, sabe o que eu glorifico? É que 120 vão ver a casa sendo cheia da glória de Deus, pois a Bíblia diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Sabe o que Deus está dizendo? Recebe a promessa, porque até agora tu acreditou, porque até agora tu chorou, porque até agora tu não desistiu. Aquelas línguas de fogo, elas foram repartidas no meio da congregação e pousaram sobre a vida de cada um deles. Pastor, o que mais o Senhor pode dizer? Olha o que eu vou dizer aqui. Estas línguas de fogo, depois delas correrem dentro do templo, elas foram vistas correndo em Jerusalém também, pelas ruas de Jerusalém. O que o Senhor está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que depois de Deus saturar este ambiente com a sua glória, com a sua cabode, essas línguas de fogo vão correr em direção à tua casa, em direção ao teu filho, em direção a esta rua. Eu profetizo que essas línguas de fogo vão correr naquela boca de fumo. Eu profetizo que essa língua de fogo vai correr naquele boteco. A bebida não vai matar teu filho, a bebida não vai matar teu esposo. É o tempo de Deus chegando, é o tempo de cumprimento de promessa. Pastor, mas eu sou do grupo do Geradinho. Esse negócio da glória não é comigo. Esse negócio da glória a Deus, aleluia, falar em línguas estranhas, não é comigo, queridos irmãos. Esse negócio de glória, de aleluia, é sinal que o Espírito Santo, ele está no meio da igreja, ele aviva a igreja, ele movimenta a igreja. Eu não sou acostumado com culto gelado, sem glória e sem aleluia. Sabe por quê? Porque o teu glória a Deus, o teu aleluia, é sinal que o Espírito Santo está no meio da igreja. E a diferença de uma igreja cheia da presença de Deus e de uma igreja sem a presença de Deus. Pastor, como é que é uma igreja sem a presença do Espírito Santo e uma igreja cheia da presença do Espírito Santo? Eu vou te dizer como é que é. Uma igreja sem a presença de Deus e uma igreja cheia da presença de Deus. Aí você escolhe qual é o time que você quer fazer parte. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é uma igreja parada, é uma igreja estática. Mas uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, ela é que nem uma locomotiva, ela está se movimentando na presença de Deus. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é uma igreja medrosa, mas uma igreja cheia da presença do Espírito Santo é uma igreja valente. Rasga urso, rasga leão no meio, porque tem a presença do Espírito Santo de Deus. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo está que nem galinha de Angola lá no meu estado, só olha para baixo e diz: estou fraco, é só luta, é só prova, é só dificuldade. Mas uma igreja cheia da presença do Espírito Santo olha na vertical e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e é por isso que não vai deixar os meus pés vacilar, e é por isso que vai entregar a vitória na minha mão. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, deixa eu dizer aqui algo, meus irmãos, as obras são da carne, mas uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, os frutos são espiritual. Vamos lá que a garganta está aquecendo. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela canta com os lábios, mas uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, ela canta com a alma, e quando canta a gente não sabe dizer se a igreja subiu
ou se o céu desceu, mas certo é que ela é cheia da presença do Espírito Santo. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, ela vai ficar nesta terra com o anticristo. Mas uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, ela está contando as horas, ela está contando os segundos para ser arrebatada desta terra. Ei, irmãos e irmãs, uma igreja cheia da presença do Espírito Santo pode não ter ouro, pode não ter prata, mas ela tem o levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Tem muita igreja que não tem a presença que tem aqui, mas a presença que tem aqui, ela cura enfermos, ela renova a igreja, enche crentes do Espírito Santo de Deus. Quantos querem sair daqui cheios desta presença do Espírito? Eu não sei se eu posso conseguir concluir aqui, mas eu preciso dizer que esta presença do Espírito Santo, ela vem para modificar algumas coisas na minha vida e na tua vida. Por que ela vem para mudar algumas coisas na minha vida? Eu vou te explicar por quê. Quando Jesus ele falou para os seus discípulos: serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, vão receber virtudes do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmão, você já viu alguém que não recebe de bom grado a promessa? Agora eu vou endoidar a cabeça de vocês aqui, porque os discípulos de Jesus, quando receberam acerca da promessa, eles oraram, acreditaram, mas em primeiro instante não receberam de bom grado a promessa de serem testemunhas em Jerusalém. Por quê? Jerusalém é conhecida como a capital do avivamento. Jerusalém é conhecida porque faz a festa das colheitas. Jerusalém é conhecida como a terra do Pentecoste, aonde se realizava a festa do Pentecoste. Jerusalém era bem vista por todos os judeus, mas não era bem vista pelos discípulos. Vou te explicar o porquê. Quando Jesus disse que a obra começaria por Jerusalém, sabe o que ele está dizendo? Vocês vão ter que começar em Jerusalém, no palco da vergonha da igreja. Quando os discípulos lembram de Jerusalém, sabe o que eles lembram? Eles não lembram de Pentecostes, eles não lembram de festa de colheitas, eles lembram do mestre que havia sido preso pelos oficiais do Sinédrio, que havia sido arrastado numa via chamada Via da Dolorosa, carregando uma cruz com seu corpo ensanguentado, aonde colocaram uma coroa de espinho, aonde lhe prenderam no horto do Getsemane, aonde lhe bateram no seu rosto, aonde lhe bateram com azorrague. Pela visão do profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim: ele foi moído pelas minhas e pelas suas transgressões. Você já foi num açougue e pediu carne moída? O homem vai colocar a carne no triturador e a carne vai ficar moída. Com 40 açoites, as costas do meu mestre e do teu mestre, elas ficaram ali retalhadas pelos açoites daquele azorrague, osso de carneiro, aço que bateram na pele do nosso mestre. E quando não se tinha mais lugar para bater nas costas, um soldado endemoniado disse: filho, agora, porque nós vamos bater. Como não se tem lugar para bater nas costas, batam na frente. Trituraram o corpo do nosso mestre. Os discípulos lembram que colocaram também um manto sobre as costas dele. Disseram: se ele é rei, ele tem que ter manto. Se ele é rei, ele tem que ter coroa. Colocaram uma coroa de espinho, colocaram-lhe um manto. Você já viu uma ferida quando você coloca um pano ou você coloca água e ela recém foi feita? Algumas horas depois de colocar um manto nas costas dele, retiram aquele manto das costas dele, e a mesma dor que ele sentiu pelos azorragues, ele vai sentir porque estão retirando. Os discípulos, um deles chamado João Marcos, ele saiu correndo e deixou as suas roupas ali no horto do Getsemane, na mão dos soldados, e saiu correndo
desesperado, porque a igreja de Cristo estava sendo perseguida em Jerusalém. Agora Jesus disse para ele: eu vou mandar o meu Espírito sobre a vida de vocês, para que vocês me sejam testemunha em Jerusalém. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Vocês não querem em primeiro instante, mas entenda que é no palco da derrota, que é no palco onde a minha igreja foi humilhada, que é onde não acreditaram na promessa, que é onde não acreditaram no projeto, que é onde disseram que não vai dar certo. É aí que eu vou derramar a glória do meu Espírito, é aí que a minha igreja vai ser exaltada, é aí que a minha igreja vai ser levantada. Eu vi alguém não acreditando na promessa, eu vi alguém jogando palavras de humilhação, mas é nessa Jerusalém que tem exaltação para a tua vida, é nessa Jerusalém que tem um novo tempo, tem uma nova história. Ei, minha irmã, é nessa Jerusalém que te humilharam, que Deus vai te dar dupla honra, que vão ver o milagre, que vão ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Pastor, vai precisar trocar de marido na minha Jerusalém? Não precisa, é Ele que Deus vai mudar a tua Jerusalém. Ei, eu estou profetizando um novo tempo de Deus na tua vida, um tempo de exaltação. Louvado e bendecido é o teu nome. Segundo lugar, que os discípulos não receberam de bom grado. Sabe o que foi? Samaria. Os samaritanos e os judeus, eles não se comunicavam. Existia uma barreira de inimizade. Mas quando Jesus ele chega, quando o Espírito Santo ele chega na minha vida e na tua vida, sabe o que ele está dizendo? Vou mandar o meu Espírito sobre a vida de vocês, para que as barreiras da inimizade ela venha cair por terra, e vocês entrem dentro de Samaria. Quando o Espírito Santo ele chega na minha vida e na tua vida, as barreiras da inimizade elas caem por terra. Os discípulos não poderiam ouvir dizer: teremos que evangelizar em Samaria. Eu vou te dizer por quê. Os samaritanos sempre foram os opositores, sempre foram uma pedra no sapato dos judeus. Isso começou quando estavam reconstruindo Jerusalém, quando estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias está lá, pois Zorobabel ele veio com uma leva para reconstruir o templo de Deus, e ele está reconstruindo. Lá estão os samaritanos dizendo que não vai dar certo. Esdras foi aquele que instituiu a lei dentro de Jerusalém novamente, mas Neemias é o reparador. Neemias é aquele que está reconstruindo os muros, e quando ele começa a reconstruir os muros, quando ele começa a colocar as portas da cidade, então os opositores, os Neemias ficam reconstruindo, e lá vem o samaritano dizendo: não vai dar certo, a construção não vai dar certo, a construção é de qualquer jeito, se passar uma raposa por aí de noite vai derrubar o muro. Eles zombaram, os samaritanos zombaram, e então Neemias ele disse: não posso olhar para a zombaria, não posso olhar para aquilo que os inimigos estão falando, eu vou reconstruir os muros. Os muros eles têm que ser reconstruídos. Quando eu e você estamos reconstruindo os muros, normalmente os inimigos opositores da obra de Deus vão tentar parar o projeto de Deus, mas eu tenho uma palavra rema: os opositores não vão parar a obra de Deus na minha vida e na tua vida. Você vai prosseguir orando, você vai prosseguir chorando, você vai prosseguir acreditando. Vamos lá, queridos irmãos. Uma certa feita, Jesus mandou para os discípulos, disse João: entrem dentro de Samaria. Fazer o que em Samaria? Preguem a minha palavra em Samaria. Quando chegarem em Samaria, a Bíblia diz que os samaritanos não receberam os discípulos do Senhor Jesus. E agora João ficou um pouco tanto invocado. João ele vai ser conhecido como discípulo do amor, mas ele tinha que ser lapidado por Jesus, porque ele chegou nervosinho perto de Jesus e disse: olha Jesus, nós somos lá em Samaria, e em Samaria não receberam o teu evangelho. Eu posso te fazer um pedido, Jesus? Aí Jesus olha para João, e ele sabendo que João ia falar: diga João, não dá para mandar fogo do céu e mandar e matar os samaritanos, não dá para matar os samaritanos. Jesus te acalma, João, porque um dia tu vai ser conhecido como discípulo do amor. Quando o Espírito Santo chegar, as barreiras da inimizade vão cair por terra, e tu vai entrar dentro de Samaria. Vai ter avivamento de Santo dentro de Samaria, vai ter Pentecoste dentro de Samaria. A minha igreja ela vai nascer dentro de
de Samaria. Irmãos, o que o Senhor está querendo dizer com isso, pastor? É que todos nós temos uma Samaria, que nós precisamos colocar as barreiras da inimizade e entrar dentro dessa Samaria. Irmãos, eu tive uma Samaria que começou há 5 anos atrás. Eu tenho que contar esse testemunho aqui, e o Espírito Santo me manda contar esse testemunho. Há 5 anos atrás eu vim evangelizando uma feiticeira, dona de um dos maiores condados de Macumba, próximo da rua onde eu morava. Esta feiticeira, pastor, eu tinha que sair da minha casa com o meu carro e passar na frente da casa dela. Muitas vezes passava caminhando. Quando eu passava caminhando, ela olhava para mim e dizia: lá vai o pastorzinho de minha tigela, lá vai o pastoreco. E ela provocava. E eu dizia: Deus, que negócio é esse? Essa mulher me provocando. Agora eu disse: Deus, esse negócio não está nas minhas mãos mais, mas está nas tuas mãos. Um certo dia, queridos irmãos, eu estou orando dentro de casa. Daqui a pouco eu ouço o barulho, plá, 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 plá. Eu saí para a rua e para ver o que estava acontecendo. Era um fogo pegando numa casa. Sabe quem estava pegando fogo na casa de quem? Na casa da feiticeira, da dona Ângela, da irmã Ângela, que partiu com Cristo. Aí, irmãos, eu fui lá, olhei, a casa dela estava pegando fogo, não deu para aproveitar nada. Ela estava chorando no lado da calçada e me olhava na cara e chorando. Ela dizia: eu perdi tudo. E eu disse: calma, vai dar um jeito, a história vai mudar. Mandei um membro da igreja trazer o carro de som da igreja, mandei trazer o baú do carro de som, e aí peguei o microfone e comecei a gritar: gente, vamos lá, o hino está dizendo aqui, entra na minha casa, vamos ajudar a dona Ângela a reconstruir a casa dela, nós vamos ajudar ela a reconstruir o projeto dela. Irmãos, em questão de meia hora, o baú do carro da igreja estava lotado de alimento para 3 meses. O pessoal veio trazendo dinheiro. Alguém disse assim: eu vou doar 1000 pedras. Outro disse: eu vou doar mais 3000 tijolos. Outro disse: eu vou doar telha. Outro disse: eu vou doar tesoura. Ela tinha uma casa de madeira e ficou construindo uma casa de material para a honra e para a glória do nome do Senhor. Construímos a casa da feiticeira. Agora, quando eu disse: Deus, agora ela vai vir para a igreja, agora ela vai te aceitar. Que nada, irmãos. A filha da feiticeira disse assim: mãe, ela nem estava sabendo de nada, nunca passou no meu coração. Ela disse: mãe, sabe o que eu descobri? Alguém chegou no meu ouvido e disse que esse pastor Jonatas aí, ele vai se candidatar a vereador da cidade, e para ganhar nome nas nossas costas, ele fez tudo isso. Eu disse: misericórdia, nunca me passou na cabeça fazer isso. Irmãos, aí que o negócio pegou. Um dia ela disse: pastor, o senhor fez isso. Eu disse: fez o quê? O senhor vai se candidatar a vereador. Eu disse: vereador, minha filha, tem gente que faz isso, mas eu não quero. O meu interesse é ganhar almas para o reino de Deus. O meu interesse era te ajudar, nada em troca. Ela disse: pois é, eu te odeio mais ainda, não te quero ver na minha frente. Um dia incorporada, ela disse: olha aqui, pastorzinho de minha tigela. Pegou uma galinha, rasgou a cabeça da galinha e começou a beber o sangue da galinha, e disse: tu vai parar numa cadeira de roda. Aí a irmã do ciclo de oração, irmãos, viu quando eu entrava dentro da igreja, numa cadeira de roda assim, as 2 pernas, e ela disse: vamos orar pelo pastor. Eu tive uma visão. Nesse exato momento eu estava capotando o meu carro. Queridos irmãos, perdi o carro, bati no outro carro, foi mais de 4.000 reais para pagar o outro carro. Aí quando eu cheguei com o carro amassado, ela começou, viu? Foi mexer comigo. Olha no que deu. O meu carro estava amassado, porque eu tive que pagar o outro carro, não tinha dinheiro para pagar. E eu disse: Deus, olha aí a afronta. O empresário da cidade, alguém disse: pastor, eu vi o seu carro passando amassado por aqui. E eu disse: meu filho, não tenho dinheiro para arrumar o carro, foi o dinheiro. E ele disse: não, o senhor é servo de Deus. Servo de Deus não pode andar de a pé. Vem aqui, eu estou te ligando. O guincho que levou o teu carro para casa, vai pegar ele aí agora. Eu vou pagar a arrumação do teu carro. Eu disse: Deus, vale a pena ser fiel. A mesma que deu risada teve que engolir como se engolisse um gato de marcha ré, dando o carro saindo de novo para a mecânica. Só que eu disse: Deus, agora a afronta, ela não é mais minha. Essa afronta, ela é tua. Eu quero mais poder ainda. Eu quero mais autoridade ainda, para que o Senhor venha salvar vidas. A Ângela, ela está na tua mão. Eu quero que o Senhor salve ela. Satanás não vai ganhar a vida dela.
Eu chegava do estado do Tocantins, há 1 mês e meio atrás. Quando eu chegava do estado do Tocantins, a minha esposa me ligou e disse: amor, estou te pegando no aeroporto. Só que tem novidade. Novidade? Sim. Não vou te dizer. Quando você chegar em casa, você vai ver. Estou chegando na rua da casa. Alguém veio correndo até o para-brisa e disse: pastor, meu pastor, pode abrir o vidro do carro? Eu olhei, e quando olhei, era o marido da feiticeira. Não me chamou mais de pastorzinho, me chamou de pastor. E eu disse: fale. E ele disse: a Ângela, ela quer falar com o senhor. E eu disse: o quê? A Ângela quer falar com o senhor. Por que ela quer falar comigo? Porque ela está com câncer. E o câncer é no pulmão. Ela está em estado terminal. Só que ela disse que não aceita outro pastor entrar dentro da casa se não for o senhor. Se não for o senhor que for orar por ela, não aceita outro pastor. Aleluia. E eu disse: o que ela quer que eu ore por ela? Ela quer, porque ela quer largar os trabalhos de feitiçaria. Ela quer fechar o congresso de macumba. E eu disse: é pra já. Eu disse: Deus, eu vou entrar dentro de Samaria agora. Entrei dentro de Samaria. Ângela levantou a mão e disse: pastor, ela que nunca alguém tinha botado a mão na cabeça dela, ela disse: bote a mão na minha cabeça. Eu disse: eu não vou botar, quem vai botar é a mão ensanguentada do Cordeiro de Deus. Eu disse: Deus acabou para Satanás aqui em Samaria. Esse terreiro de macumba vai fechar. Ei, quem mais vai fazer terreiro de macumba, irmão? Deixa eu dar conclusão aqui. O que aconteceu? Você acha que a irmã Ângela saiu do hospital e viveu? Eu pedi um milagre, mas uma profeta de Deus disse assim: Deus manda te dizer que a mulher que tu ora não é para um milagre, mas é para a salvação. Uma mulher que havia vivido de 30 anos dentro de terreiro de macumba, que era presidente do terreiro de macumba, onde ela fazia os seus trabalhos. Não ore para que eu venha curar, mas ore para que eu venha salvar. O médico mandou chamar os familiares na UTI do hospital e falou para o marido: me diga uma coisa. O marido falou para o médico: vale, doutor, as últimas meia hora antes dessa mulher morrer, a única coisa que saía da boca dela não era o nome de filho, não era o nome do esposo, mas a única coisa que saía da boca dela era Jesus. Pastor Jonatas, Jesus. Pastor Jonatas, Jesus. Pastor Jonatas, Jesus. Pastor Jonatas, pastor está falando isso para se gloriar? Não, eu estou falando isso para dizer que Jesus salvou a feiticeira. Ela aceitou Jesus como salvador da sua vida. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. No cemitério dela, no cemitério dela, os presidentes tudo chegaram daquele terreiro de macumba para fazer toda a festa que faz quando o feiticeiro morre. O marido dela ficou na porta do cemitério e disse: Ângela aceitou Jesus antes de morrer. E ela não quer que coloque nada, não quer que coloque turbante, não quer que coloque guia. Ela aceitou Jesus. E amanhã pode pegar a capetaiada toda que está dentro da casa, porque a partir de agora não é mais terreiro de macumba lá na casa. A partir de agora as coisas mudou. O que o Senhor está querendo dizer com isso? É que cada um de nós temos uma Samaria para entrar. E quando o Espírito Santo ele vem na nossa vida, nós somos obrigados a entrar dentro de Samaria. Sabe o que me toca? Sabe o que me dói? É que tem crentes que entram 300 vezes no ano dentro do templo, pulam dentro da igreja. Pastor, eu pensei que hoje o ambiente seria diferente de glória, de milagre, irmão. Eu estou falando aquilo que Deus está mandando dizer aqui. Tem pessoas que entram um ano todo dentro de uma igreja, pulam, sapoteiam, roubam, se enchem do poder de Deus, mas não tem coragem de atravessar a rua da sua casa e entrar dentro de Samaria e pregar a palavra de Deus. Não tem coragem de atravessar uma Samaria e entrar dentro de uma boca de fumo para anunciar Jesus. Não tem coragem de atravessar Samaria e pregar a palavra de Deus. Esse ano é ano de novo na Macanda, lá Machandaraia. Irmãos, olhem para mim aqui. Quando eu entrei dentro
dentro desta casa de oração. Eu disse: Deus, a igreja é pequena. E o Senhor disse: sim, a igreja é pequena, meu filho. Só que tem porém um projeto que eu tenho para esta igreja nessa cidade. É um projeto grande. Aí eu comecei a olhar as medidas da igreja. E o Senhor disse: vem comigo, Jonatas. Aonde, Senhor? Há 13 anos atrás. E aí, quando eu comecei a me lembrar de 13 anos atrás, eu me lembro que a igreja que eu pastoreio hoje, e que comporta aproximadamente 300 pessoas, começou numa casa pequena, numa igreja pequena, que 30 pessoas enchiam a igreja. Aí o Senhor disse: meu filho, lembra que eu entrei contigo naquele projeto? E eu disse: sim, eu lembro. Pois é, eu não contemplei uma igreja pequena aqui. Não sei se é terreno próprio ou não é, mas eu vi um grande projeto. E eu vi Deus assinando esse projeto, homem, e dizendo: eu vou dar crescimento, eu vou enviar a alma, porque a minha obra é grande. Eu vi Deus dando mais ousadia. Eu vi Deus dando estratégia. Eu vi um crescimento da parte de Deus. Se prepare, porque é um grande tempo de Deus indo aí. Esse ano de 2015 é ano de mudança, é ano de um agir de Deus diferente. Aleluia. Coloque de pé comigo em nome de Jesus. Irmão, sabe de onde você está dentro? A frente do outro, no seu nome. Olha pra cá, olha aqui na frente. Sei que a minha cara não ajuda muito, mas eu não vou. Se tiver que botar a cadeira pra trás, bota. Na verdade, deixa eu usar. Vem aqui, vem. Venha pra cá, vem. Sinto Deus neste lugar. Espírito Santo mudou tudo que eu ia pregar. Mudou. Sabe o que eu aprendo? É que a igreja, depois de receber a promessa, ou o cumprimento da promessa, ela estava preparada para as pedradas que viriam. Porque uma coisa, meu pastor, é a árvore que não dá fruto, e outra coisa bem diferente é a árvore que dá fruto. A igreja passaria a frutificar, porque o Espírito Santo estava nela. Você pode rodar a cidade toda, a árvore que não dá fruto não recebe pedrada. Mas entenda que assumir um compromisso de Deus e dizer: Deus, eu quero fazer tua obra. Deus, eu quero trabalhar para ti. O inferno vai querer parar a igreja. Só que tem porém, você foi chamado como uma igreja para triunfar. Não é qualquer luta, não é qualquer dificuldade que vai te parar. Porque Jesus está no meio dessa igreja. Lembra cada raia? O livro de Apocalipse diz que Jesus passava no meio dos 7 castiçais. É Jesus que está no meio da igreja. E se Jesus está no meio dessa igreja, não tem inferno que não seja colocado por terra quando Jesus está no meio da igreja. Por que nós não desistimos? Eu vou dizer por que nós não desistimos. É por causa do alicerce dessa igreja. O alicerce dessa igreja não é qualquer não. O alicerce dessa igreja não é homem. O alicerce dessa igreja não é pastores. O alicerce dessa igreja não é pregador. O alicerce dessa igreja não é cantor. O alicerce dessa igreja não é irmã do ciclo de oração, irmã do ciclo de oração coluna. Mas o alicerce dessa igreja sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Homem não pode ser alicerce dessa igreja, porque não aguentaria o temporal, não aguentaria a tempestade. Quem é o alicerce se chama Jesus. Mateus capítulo de número 16 e verso de número 13.
Jesus, quando descia de Cesareia de Filipe, ele chamou a Pedro porque viu a multidão e disse: Pedro, o que a multidão diz que eu sou? Diz: Senhor, que tu é muita coisa. Diz que tu é profeta, diz que tu é menos que um profeta, dizem que tu é João Batista. Aí Jesus pergunta para Pedro: tá bom, é o que a multidão diz, o que tu dizes acerca de mim? Pedro representava os mais demais discípulos. Aí Pedro disse: Senhor, eu sei que tu és o Filho de Deus, porque tu veio de Deus. Aí Jesus disse: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Olhe para mim aqui. Ou que Jesus vai dizer para Pedro: porém, eu te digo que tu és Pedro. E aí a mão de Jesus, olha aqui, ó, retira do peito de Pedro e vem para o peito dele e diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque Pedro no original do grego significa Petros, e Petros significa fragmento de rocha, coisa pequena, coisa minúscula. Sabe o que Jesus está nos chamando hoje? De fragmento de rocha. Pastor, o Senhor está nos chamando de coisa pequena, sim. Na presença de Deus nós somos coisa pequena, nós somos fragmento de rocha. Quem me aparece é Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Se a gente prega, a glória é para Ele. Se a gente canta e algo acontece, a glória é para Ele. Se milagre acontece, a glória é para Ele. Se algo acontece, a glória é para Ele. Então, querido irmão, o que o fragmento ele faz? Ele fica escondidinho atrás da rocha. Mas quem é a rocha? A rocha se chama Jesus de Nazaré. Aí Jesus disse: Pedro, eu sou essa pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não prevalecerão as portas do inferno. Quando ele disse que não vai prevalecer contra a igreja, não vai prevalecer contra a tua casa, não vai prevalecer contra o teu ministério, não vai prevalecer contra a tua família, não vai prevalecer contra aquilo que Deus lhe preparou, para a tua vida, preservou para a tua vida. Nós somos fragmento de rocha, e a rocha se chama Jesus de Nazaré. Quantos são fragmentos de rocha? Levante as tuas duas mãos para cima agora. Prepara para louvar, Pablo, nem que seja com aquele mesmo hino. Vai. Levante as suas mãos para cima agora. Em sinal que vai receber algo da parte de Deus. Vamos. Aleluia, aleluia, assim, aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estou vendo Deus entrando dentro de casas aqui. Meu Deus. Olhe para esse pregador pela última vez, irmãos. Eu sei que teve que olhar hoje, mas olha para mim. A partir de hoje, Pedro, não somente as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, mas eu tenho uma segunda promessa. Promessa para quem? Para aqueles que perseveram, para aqueles que ficam na minha presença. Pela promessa, Senhor, a partir de hoje, Pedro, eu estou te entregando chaves do céu, para que tudo que tu ligue na terra seja ligado no céu. Eu estou te dando chaves do céu, para que tudo que tu desligue na terra seja desligado no céu. Isso aqui é muito forte, porque Jesus está entregando hoje para a minha vida e para a tua vida, meu irmão. Chaves do céu, para que tudo que tu ligue nessa terra seja ligado no céu, e para que tudo que tu desligue nessa terra seja desligado no céu. Pastor, o que eu posso ligar? Eu não sei, você que sabe. Mas eu posso você ligar para o teu milagre hoje. Eu ligava a salvação do teu familiar, eu ligava a salvação do teu filho, eu ligava hoje esse câncer, aleluia, desaparecendo do teu corpo, essa enfermidade que o médico não consegue achar. Se eu fosse você hoje, eu desligava essa obra de feitiçaria, esse demônio que foi pago para destruir tua casa, tua família. Se eu fosse você, eu ligava esse ministério hoje, esse dom espiritual. Deus está entregando a chave na tua mão hoje. Essa porta vai se abrir. Pastor, mas a porta estava fechada. Mas a partir de hoje Deus está te entregando essa chave na tua mão. Então eu vou contar até 3 agora, e a presença do Espírito Santo vai começar a tocar a tua vida, e você vai começar a receber de Deus essa noite. Pega essa chave, deixa eu ver quem é que vai pegar. Eu conto 1, a tua vida não será mais a mesma. Eu conto 2, quando eu contar 3 você dá mais um pulo, vai dar um pulo e vai pegar essa chave na tua mão. Tem pessoas que vai sentir como essa chave quer pousar-se só na tua mão agora. Eu conto 2 seus, eu estou com a autoridade da tua parte agora, para nesse homem eu posso profetizar que essa chave agora vai repousar sobre a mão deste crente, vai repousar sobre a mão deste homem, vai repousar sobre a mão dessa mulher. Eu conto 2 e 40, entra com milagre nessa casa,
de Jesus. Eu conto 3. Pega essa chave agora. Pega essa chave agora. Pega essa chave agora. Pega essa chave agora. Pega essa chave. Pega essa chave. Pega essa chave. Yes, we can do